Olá você, seja bem-vindo, seja bem-vinda! Tudo bem com vocês? Segundão, hoje estamos aqui para mais uma live de Ciências da Natureza. O tempo passa correndo, hein? Só na velocidade, daqui a pouco esse ano se finda, mas até lá temos um caminho juntos aqui no Chave do Enem. Mandaram bem durante a semana, fizeram ali o seu simulado, coloca aqui na chave, no chat do Chave do Enem, se você fez o simulado, se deu tudo certo, participe com a gente, interaja aqui e se prepara, porque já está aberto o simulado de Ciências Humanas. Semana que vem teremos, nossa aulinha ali de Geografia, História e tudo mais, que você se prepare para Humanas na próxima semana. Mas essa semana é de natureza e vamos começar a nossa semana de natureza com a aula, com a live, com a resolução de exercícios de Química. Quando falamos em Química, é a professora Dani. Professora, vem pra cá e rodou a vinheta. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para resolver os exercícios de Química no Chave do Enem, já no quarto bimestre. Olha só, férias está quase aí, hein? Mas antes disso temos um bom caminho pela frente, muito exercício para resolver. Lembrando que a ordem que está aqui, foi a ordem que eu selecionei. Então, caso alguém tenha alguma dúvida, vai recorrendo aí aos seus exercícios e também nos encaminha essas dúvidas, ok? Bora lá para a primeira questão? Então, olha lá. Primeira questão, antes da primeira questão, não me acostumei ainda a esse novo formato, Mas, componente curricular de Química e o que nós temos para hoje? Quais são os conceitos ali que serão abordados, Então, a lei de diluição de Oswald, que é ali para calcular a constante de ionização relacionada à dissociação, Então, essa relação do equilíbrio iônico com a dissociação dos íons. Equilíbrio iônico da água, que daí eu vou trabalhar com pH e pOH. Escala de pH, a escala convencional que nós conhecemos, e hidrólise de sais, tá? Então, esses ali são os principais focos dos exercícios de hoje. Nossa primeira questão, agora sim. Ela fala assim: solos ácidos apresentam baixo valor de pH e o plantio de culturas nesse meio acarreta baixa produção agrícola. Entretanto, esse problema pode ser contornado, tá? Então, solos ácidos, e eu posso contornar esse problema, adicionando substâncias que, ao entrar em contato com a água, liberem íons hidroxilas, OH-, já que o baixo valor de pH, o solo ácido, eu tenho uma alta concentração de H+, como que eu vou neutralizar o positivo? Com o negativo, e nesse caso, o negativo é o grupo hidroxila, o OH-, que neutralizam os íons hidrônios presentes no solo que elevam seu pH. Para esse objetivo, um agricultor tem comercialmente à disposição as espécies químicas enumeradas. Então, nós temos ali 5 espécies químicas e aí nós temos que assinalar qual vai ser aquela que vai corrigir o pH do solo, qual que ele deve utilizar. Bom, primeiro, vou analisar a primeira substância. Primeira substância é o cloreto de potássio, KCl. Eu tenho do lado esquerdo, certo? O K e do lado direito o Cl. O potássio da família 1, o cloro da família do grupo 1 da tabela periódica, o cloro do grupo 17. Eu tenho uma substância, um elemento que tem facilidade em doar elétrons e tem um elemento que tem facilidade, tendência de receber o elétron. O íon potássio vem de uma base forte, porque o que determina a força de uma base? A força da base é determinada pelo metal que compõe aquela base. Então, bases fortes são formadas por metais alcalinos, metais do grupo, da tabela periódica 1, certo? E se eu tenho potássio, então o íon potássio vem dessa base forte. E o íon cloreto, o cloreto, vem de um ácido forte. Por quê? Porque vem do HCl. O sal é formado como? Depois que eu reajo um ácido e uma base, eu formo sal e água, reação de neutralização. Então, o cátion
vem da base, enquanto o ânion vem do ácido nas reações de neutralização. Por isso que, como eu estou trabalhando com uma base forte e um hidrácido forte, o sal ele é neutro, né? Ele não tem a característica nem de um nem de outro, ele foi realmente totalmente neutralizado. Então, né, será que essa espécie é viável? Quando eu colocar na presença de água, vai liberar OH-? Não, ele vai só sofrer a dissociação, eu vou só separar os íons já formados. Depois, eu tenho o MgO, o óxido de magnésio. O óxido é um composto inorgânico em que eu tenho dois elementos e o elemento mais eletronegativo tem que ser o oxigênio. Nesse caso, eu também vou relembrar uma propriedade dos óxidos. O óxido, quando ele é formado por um metal, no caso o magnésio, e ele entra em contato com a água, ele forma uma base, por isso ele é classificado como um óxido básico. E aí ele vai formar o hidróxido de magnésio. E uma base, quando eu coloco em meio aquoso, libera exatos íons OH-. Então, a gente já respondeu a nossa questão, mas vamos analisar as outras espécies, por que elas não se enquadram, ok? Então, vamos lá. O brometo de amônio, né? Então, eu tenho lá o íon Br e o NH4+, o íon brometo e o íon amônio. O íon amônio vem de uma base fraca, do hidróxido de amônio, e o brometo vem de um ácido forte. Então, eu tenho uma base fraca com um ácido forte. Eu vou formar um sal, porque é um ácido, uma base, neutralização. Só que o caráter desse sal é mais ácido, certo? Porque meu ácido é mais forte. Quer dizer que ele sofreu muito mais ionização, liberei muito mais H+. Já a base, né, liberou menos OH-, porque ela é uma base fraca, ela tem dificuldade em liberar esses grupos hidroxilas, ok? Depois, eu tenho o AlCl3. O AlCl3 eu tenho o alumínio e o cloro. O íon alumínio vem de uma base fraca, porque ele não pertence à família 1, o grupo 1 da tabela periódica dos metais alcalinos, nem dos metais alcalinos terrosos, ele está lá na família do boro, então ele já forma uma base mais fraca. O íon cloreto vem de um ácido forte, do ácido clorídrico, certo? E aí o que eu tenho? Eu tenho novamente uma base fraca com um ácido forte, então o sal, né, o caráter desse sal vai ser um sal mais ácido aí, ok? E também, quando eu colocar ele na presença de água, ele vai sofrer dissociação. Logo, não vai liberar os íons OH- que eu preciso, né? Não vai produzir esses íons OH- que eu não, o agricultor precisa para fazer a correção do pH. E por fim, eu tenho um outro óxido. Novamente, dois elementos, o elemento mais eletronegativo é o oxigênio. No entanto, agora, ligado ao oxigênio, eu tenho o fósforo, e o fósforo é um ametal. Quando em contato com a água, ele vai formar um ácido, porque um oxiácido ou um óxido ácido é todo aquele óxido ligado a um ametal que, quando na presença de água, vai formar um ácido. No caso, eu posso formar ali o ácido fosfórico, certo? Então, o único que ao reagir com a água libera íons hidroxila é o óxido de magnésio, a nossa segunda espécie, então por isso a letra B. Tudo bem, pessoal? Essa questão sem cálculo, só uma interpretação de ácido fraco, base forte, retomando um pouquinho do conceito de ácido, base, sais, óxidos, certo? Próxima questão. A hidrangea macrophylla é uma planta com flor azul ou cor de rosa, dependendo do pH do solo na qual está plantada. Em solo ácido, aí nós da química já temos, né, que vocês da química, que vocês estão estudando isso, temos que saber se é ácido. O pH na escalinha que nós temos, que vai de 0 a 14, ele é menor que 7. pH menor que 7, a flor é azul. Enquanto que em solo alcalino, ou seja, alcalino ou básico, lembra? Alcalino, base, eu tenho pH maior que 7, então de 7 a 14. A flor é rosa. Considere que a hidrangea cor de rosa, mais valorizada comercialmente numa determinada região, seja aquela produzida em pH
inferior a 8, ou seja, tem que ser rosa, então tem que ser maior que 7, mas tem que ser menor que 8. E aí nós estamos vendo nas aulas, vocês já viram nas aulas, que pH é menos log na base 10 de X. Quem é X? A concentração de íons H+, certo? Isso porque eu estou falando do pH, do potencial hidrogênio iônico, ok? Para produzir a hidrângea cor-de-rosa de maior valor comercial, então eu quero uma que tenha um valor comercial significativo e cor-de-rosa. Deve-se preparar o solo de modo que X, que é a concentração de íons H+, assuma, aí eu tenho aqui valores. Acima de, valores acima de 10 a menos 8, 10 a menos 7, 8, 7, 80, 70. Então, nós vamos ver, qual é o valor que ela tem que assumir, que essa concentração de H+ precisa assumir. Então, aqui, o que eu tenho? Ideal, o que ele quer? Ele quer uma cor-de-rosa. Então, o pH tem que ser maior que 7. Mas ele tem que ser menor que 8, tem que ficar nessa faixa. Por quê? Porque nessa faixa ela é mais valorizada. É isso que ele quer. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou fazer para o pH menor que 8, mais valorizado, tá? Poderia ter feito pelo primeiro, tanto faz, na hora a gente vai digitando mesmo, vai seguindo uma linha de raciocínio e é isso. Montei já o que estava embaixo ali. Então, olha lá. pH é maior, menor que 8, certo? Quem que é o pH? pH é menos log na base 10 de X. Então, pH é isso, menor que 8. O que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar por menos 1, porque eu tenho que sair com aquele sinalzinho ali de menos log. Então, pH, eu substituí, só tem que tirar o pH dali, porque o pH é aquilo, menos log de 10 de X. E eu vou ter que, na verdade, se eu aplicar ali certinho, se eu tirar, como que eu vou tirar o log? Quando eu pego a base dele e tiro a base dele. Como que eu pego a base dele? Eu vou passar para o outro lado, o menos 8, porque eu multipliquei por menos 1, e inverti o sinal de maior e menor, que eu fiz essa multiplicação, e aí a base vai formar um expoente, certo? Então, um x tem que ser maior que 10 a menos 8. E se eu quero, um pH maior que 7, menor que 8, porque a coloração rosa, eu vou fazer a mesma coisa. A propriedade de pH é menos log na base 10 de uma concentração X, que é a concentração do H+. Tem que ser o quê? Maior que 7. Novamente, eu multiplico por menos 1, porque eu quero tirar aquele sinal de menos, e era para eu ter tirado aquele pH ali, mas está tudo certo, Vocês entenderam? E então, na verdade, vai ficar log na base 10 de X é menor que menos 7. Como que eu tiro esse log na base 10? Pego a base e vou passar para cá. Quando eu passar o 10 para cá, esse 7 vai para expoente, certo? Então, X tem que ser menor que 10 a menos 7. Então, para eu ter, para ele chegar numa produção mais valorizada e na coloração rosa, ele tem que ter que a concentração de H+ tem que ser maior que 10 elevado a menos 8 e menor que 10 elevado a menos 7. Então, tem que ficar nessa faixa. E aí, olhando as alternativas, aquela que se enquadra é a letra E. Valores maiores que 10 a menos 8 e menores que 10 a menos 7, ok? Na nossa terceira questão, então, ele tem toda uma explicação, ela parece grande, mas ela é bem tranquila, também é uma relação de concentração de íons hidrônio, H+, ácido ali, e uma situação que pode acontecer com cada um de nós. Então, já fica a dica ali, quando isso acontecer com você, você já sabe o que fazer. Uma dona de casa acidentalmente deixou cair na geladeira água proveniente do degelo de um peixe, o que deixou o cheiro forte e desagradável dentro do eletrodoméstico. Sabe-se que o odor característico de peixe se deve às aminas, Então, é uma função ali orgânica nitrogenada, que esses compostos se comportam como base. E ela é derivada da amônia, A amônia em contato com a água forma base, então por isso que ele fala que se comporta como base, libera íons OH- em solução.
Na tabela são listadas as concentrações hidrogênio-iônicas, certo? De hidrogênio, de H+, de alguns materiais encontrados na cozinha, que a dona de casa pensa em utilizar na limpeza da geladeira. Então, eu tenho suco de limão, a concentração dele, o leite, a concentração, dos íons hidrônios dele, vinagre, a concentração do íon hidrônio, álcool, concentração do íon hidrônio, sabão e o carbonato de sódio, ou a barrilha, né, como alguns conhecem. Dentre os materiais listados, quais são apropriados para amenizar esse odor? Então, eu tenho um composto de odor forte que tem caráter básico, se comporta como uma base. Para eu neutralizar uma base, eu tenho que ter um ácido. Lembra? Reação de neutralização. Ácido e base, sal e água, neutraliza. Então, eu tenho que olhar aqui qual das espécies apresenta concentração, né, representa aí um ácido ou alguns ácidos e fazer essa relação. É muito fácil, né, se a gente lembrar ali um pouquinho das nossas aulas lá do primeiro ano sobre essas funções inorgânicas, mas também eu vou aplicar o conceito que eu aprendi, que é calcular o pH. Acho que eu ia deixar passar isso? Não, olha lá. Ácido mais base, água e sal. A tabelinha está aqui. E o que eu sei? Que pH é menos log da concentração de H+, ou da concentração do H3 ou mais, do íon hidrônio. Primeira alternativa, o suco de limão. pH menos log da concentração do íon hidrônio, que é 10 a menos 2. Quando eu fizer a propriedade, né, o menos 2 cai lá para frente, multiplica, então fica menos 2 vezes log de 10, na base 10, que é 1. Menos com menos mais, log de 10 na base 10 é 1, então 2 vezes 1, 2. Então, pH do suco de limão é 2. Opa, ele é 2, a nossa escalinha vai de 0 a 14, ele está muito próximo de 0. Então, ele está se comportando como um ácido, né? Quanto mais próximo de 0, mais ácido, né? Mais forte meu ácido. Depois eu tenho o leite. O leite tem a concentração do íon hidrônio, 10 a menos 6. Quando eu calculo o pH, então faço a substituição, expoente, jogo lá para frente, não posso esquecer, não posso sumir com um sinal negativo, eles vão se anular quando, né, isso for possível, log na base 10, então é 6 vezes 1, pH igual a 6, ó, pH já mais próximo do 7, da minha região neutra, né? Vamos lá. pH do vinagre, né, menos log da concentração do H+, novamente aplico a propriedade, jogo o expoente lá para frente, menos 3, com menos fica 3 vezes 1, então pH igual a 3. Novamente, eu estou mais próximo de 0, então eu estou com caráter mais ácido. A nossa quarta substância é o álcool, e aí eu tenho pH 10 a menos 8, aplico a propriedade de log, né? Então jogo o expoente lá para frente, menos com menos mais, log de 10, 1, 8 vezes 1, pH igual a 8. Agora eu já passei do 7. Então, é de 0 a 14, o 7 é o neutro. Passei, então eu estou caminhando ali, estou saindo da região neutra e indo para a região básica. Lembrando que o cheiro proveniente de uma substância com características básicas. Se eu quero neutralizar, eu não posso ter uma base reagindo como a base, eu tenho que ter o oposto, certo? Porque eu quero fazer essa neutralização. Depois, tanto o sabão quanto o carbonato de sódio têm a mesma concentração, então só fiz um cálculo. pH é igual a menos log de 10 elevado a menos 12, jogo menos 12 lá para frente, então menos 12 log de 10. 12 vezes 1, pH é igual a 12, ó, 12, 14, tá ali, tá quase, né, uma base forte ali, né? Então, nós obtemos os valores do pH. Se você também já, né, matou essa questão ali bem tranquila, mas eu falei, vou apresentar os cálculos, porque ele nos prova que realmente é aquilo, certo? Então, o cálculo ele vem para nos dar segurança da certeza das respostas, ok? Então, as duas únicas substâncias que eu tenho ali mais ácidas, mais próximas a, né, a um ácido forte, que vai provavelmente neutralizar aquele odor, seria, né, o limão e o vinagre. Então, eu vou lá na alternativa, que é minha escalinha de pH, né? Então, aqui, claro que essas são algumas cores, eu tenho
outros indicadores que têm outras cores, mas de 0 a 14, então a região do neutro, alcalino, ácido, né? Então, quanto mais próximo de 0, mais ácido, quanto mais próximo de 14, mais alcalino, mais básico, né? Então, só para a gente relembrar. E aí, olhando os nossos valores, olhando a escalinha de pH, nós só temos ali o suco de limão ou o vinagre, que é a letra C. Tudo bem, pessoal? Essa é a nossa terceira questão. Nós vamos agora para a quarta questão, mas eu fiquei sabendo que com relação à quarta questão surgiu uma dúvida. Então, a produção vai colocar a dúvida da Ana para nós. Oi, eu me chamo Ana, sou estudante da FAP, aqui do segundo ano. E no Chave essa semana eu fiquei com muita dúvida na questão 4 de Química e eu queria muito que você me explicasse, Dani. É com você. Então, ela quer saber ali, né, uma dúvida mais específica com relação à quarta questão. Essa quarta questão, ela tem o seu grau de dificuldade, porque ela vai trabalhar com o grau de ionização, né, e uma constante de ionização. Então, uma relação que eu consigo fazer com a constante de equilíbrio, né, de ionização com esse grau de dissociação. Mas vamos lá. Ana, eu espero que eu consiga responder a sua dúvida conforme eu for avançando com a questão, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, o exercício quer saber qual o pOH, né? Então, não é o pH, é o pOH, aproximado de uma solução, né, de concentração 0,01 mol por litro de ácido acético, sabendo que seu grau de ionização é menor que 5% e que a constante de ionização KI é 1,8 vezes 10 a menos 5. E para nos ajudar, né, agora que a gente tem essa questão de log, os exercícios costumam nos fornecer o log, né, de quando não é 10 na base 10, ele fornece o valor para nós, isso já é uma baita mão na roda. Mas vamos lá. Se eu tenho grau de ionização menor que 5%, quer dizer que se trata ali de um ácido fraco. Mas, ao mesmo tempo, né, eu estou trabalhando também, ele quer saber o pOH, e eu tenho uma concentração desse ácido. Então, a gente vai fazer a seguinte relação. A constante de ionização é 1,8 vezes 10 a menos 5. A molaridade, né, a concentração molar, é 0,01 mol por litro ou 10 a menos 2 mol por litro. Esqueci da unidade, mas vocês estão acompanhando aí. E o grau de dissociação eu vou chamar de X. Por quê? Porque eu quero ter certeza qual é a quantidade de íons H+ que eu liberei em solução. Já que eu estou trabalhando com um ácido acético. Depois que eu achar a quantidade de H+, eu vou conseguir calcular o pH. Aí calculei o pH, eu vou fazer aquela formulazinha, né, pH mais pOH é igual a 14, né, que é quando eu já apliquei ali o menos log. Então, eu quero saber de fato quantos, né, íons sofreram dissociação. Então, eu vou pegar a formulazinha da lei da diluição, vou substituir as informações que eu tenho, vou chamar alfa de X, tá? É um X, eu quero saber de fato quantos íons sofreram dissociação, quero saber essa quantidade. E vou fazer a relação. Bom, primeira coisa, vou isolar o X. Como que eu vou isolar o X? 1,8 vezes 10 a menos 2 dividido por 10 a menos 2. Eu passei lá dividindo. Agora, eu só troquei de lado. Fiz a divisão e troquei de lado porque eu tenho um certo toque para isso. Eu preciso voltar para o lado direito ali. Mas olha lá, eu tenho x ao quadrado, que é igual a 18 vezes 10 a menos 8. Como que eu vou tirar esse x ao quadrado? Pela raiz quadrada, certo? Então, esse daqui exige um pouquinho mais, porque a gente trabalha com raiz quadrada. Então, vou fazer raiz quadrada de 18 vezes 10 a menos 8, tá? Então, a potência ali também, né? O expoente ali é menos 8, também está dentro da raiz, ok? Fazendo o cálculo, nós vamos ter que x é igual a 4,2 vezes 10 a menos 4, tá? Então, deu uma leve desconfigurada ali nos fatores da notação científica, mas não tem problema. A gente entende, 10 a menos 8 e 10 a menos 4. O que acontece, né? Essa foi a quantidade mesmo de íons que sofreu ionização.
Então, a quantidade, a concentração de H+, que eu liberei. Então, é a partir dessa concentração, dessa quantidade, que eu vou conseguir calcular, de fato, o pH dessa solução, para depois eu conseguir o pOH. Então, eu vou dividir aqui o quadro, olha lá. pH menos log da concentração de H+, da quantidade de íons que eu consegui, né, liberar em solução. Se eu quisesse saber, de fato, o grau, eu teria que multiplicar por 100, porque daí eu teria uma porcentagem. Mas eu quero saber quanto de H+ eu liberei, qual é a concentração desse H+, tá? Então, eu vou fazer a substituição. Menos log de 4,2 vezes 10 a menos 4. Aqui já não desconfigurou. Vou aplicar o que eu sei, né, as propriedades que eu sei de log. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o expoente e vou jogar lá para frente. O menos, ó, eu não tirei, menos 4 vezes log de 4,2, né? Era 4,2 vezes 10. Então, propriedade de vezes ali é mais log de 10. Tudo na base 10, tá? O log de 4,2 o exercício me forneceu. Então, pH é igual a 4, porque menos com menos mais, vezes log de 4,2 é 0,62, log de 10 na base 10 é 1, mais 1. Então, 4 vezes 0,62 é 2,4, mais 1. Então, vai me dar ali um pH de 3,4. Achei o pH? Pronto. Agora eu vou calcular o pOH, certo? O pH mais o pOH é igual a 14. Se eu conheço o valor do pH, que é 3,4, 3,4 mais uma quantidade que eu desconheço é igual a 14. Como que eu faço para calcular o pOH? O pOH, na verdade, eu vou fazer o quê? 14 menos o pH, que é 3,4. 14 menos 3,4, pOH é igual a 10,6, certo? Então, eu consegui calcular aí o pOH dessa solução. Esse exercício, então, ele vai envolver essa dissociação de íons, tá? Essa questão ali de quantos íons que eu consegui, de fato, liberar no meio, né? Então, a força, tudo bem? Ana, eu espero ter te respondido, mas se não, a gente, né, manda sua dúvida de novo e aí a gente tenta reformular a resposta, ok? E a resposta correta, então, é a letra D. Agora, nós vamos para a nossa última questão de química, calma, da aula de hoje, certo? Essa daqui envolve o KPS, e o KPS vai envolver a hidrólise salina, hidrólise de sal. Quando a gente fala em hidrólise, né, hidro, água, lise, quebra, então eu vou conseguir quebrar o sal, eu vou dissociar, né, os átomos lá, os íons, por meio da água, então eu vou separar aqueles íons, certo? Quando o indivíduo se queixa de azia e acidez estomacal, é possível tratar tal manifestação clínica com a suspensão de hidróxido de magnésio. Porque se ele está com uma acidez estomacal, eu vou colocar ali uma base, certo? Denominada comercialmente de leite de magnésio. Considerando que o hidróxido de magnésio é uma base fraca, pouco solúvel em água e que a solubilidade a 25 graus Celsius é de 10 a menos 4 mol por litro, qual será o valor do produto de solubilidade, o KPS, para esse composto? Aqui a gente não vai trabalhar com o sal, né? A gente vai trabalhar com a base. Mas toda vez que a gente vê o sal, que a gente vê esse KPS, né? A gente vai trabalhar com essa solubilidade, com esse produto de solubilidade. Eu já estava com o sal na cabeça. Mas é porque quando eu colocar, né, ele em contato com o ácido, vai formar sal e água. Mas é isso, né? Eu vou conseguir calcular, né, o quanto ele vai solubilizar, quem vai precipitar primeiro, o KPS, ele nos dá todas essas informações, ok? Primeira coisa, solubilidade do hidróxido de magnésio, 10 a menos 4 mol por litro. Segunda informação, pego lá o hidróxido de magnésio, quando ele está em meio aquoso, já que ele é uma base, segue a definição de Arrhenius, libera íons hidroxila em solução, eu vou ter o Mg2+, mais 2OH-, ok? Então, eu faço a relação. Fiz a relação, eu coloquei esse quadro aqui para tentar ajudá-los. Ó, eu tenho lá a base e depois eu tenho os íons, depois, né, após o processo ali de dissociação. Qual que é a proporção? Uma molécula
né, 1 mol, uma molécula do hidróxido de magnésio, libera 1 mol, né, 1 íon Mg2+, magnésio, mas libera 2 grupos hidroxilas, ou 2 mols de grupo hidroxila. Depende se eu estiver trabalhando com uma molécula ou se eu estiver trabalhando com a porção. A solubilidade é 10 a menos 4. Então, se a proporção é 1 para 1 para 2, eu tenho que levar em consideração isso na hora de mostrar a solubilidade. Então, eu vou fazer 1 vezes 10 a menos 4, porque é uma molécula. Liberando 1 íon, então, concentração, solubilidade ali, né, concentração molar, 10 a menos 4. Só que eu estou liberando 2 do grupo hidroxila, então é 2 vezes 10 a menos 4. Então, essa parte aqui, ó, que é quando você está lá no equilíbrio, é quando você tem ali as proporções da quantidade de solubilidade com a quantidade de espécie que você liberou, certo? Então, você faz essa relação. Feita essa relação, nós vamos para o cálculo, não tem segredo, né? A fórmula do K da constante é a mesma, a diferença é que eu não tenho um denominador, né? Porque eu tenho uma solubilidade muito baixa, então eu tenho uma parte ali sólida, que não é uma mistura, então eu só vou levar em consideração os íons envolvidos. Então, nesse caso, eu tenho o KPS, né? A espécie, o cátion vezes o ânion, como eu tenho um íon, um cátion de magnésio sendo liberado para 2 do grupo hidroxila, quando eu for fazer a relação, eu tenho que elevar o meu coeficiente estequiométrico. Se eu tenho 2 OH, eu tenho que elevar ao quadrado, certo? Não posso esquecer de fazer isso. Eu achei a concentração no equilíbrio, que é quando eu multipliquei pela proporção. Então, 1 vezes 10 a menos 4 vezes 2 vezes 10 a menos 4 ao quadrado. Eu não posso deixar de colocar ao quadrado. Resolvendo primeiro, né, elevando ao quadrado, 2 ao quadrado e menos 4 vezes 2. Então, dá 4 vezes 10 a menos 8. Vou fazer a multiplicação, 1 vezes 4 é 4, ou 4,0, só para ficar bem parecido com a resposta que está lá. Vou fazer, ó, multiplicação de notação científica, base 10. Vou repetir a base 10 e vou somar os expoentes, menos 4 mais menos 8. Então, no total é 4,0 vezes 10 a menos 12, certo? Então, essa parte da notação científica também vocês precisam praticar bastante, tá? Para não ficar nenhuma dúvida. Mas fora isso, olha só, fórmula super tranquila. A única coisa que eu preciso fazer é a relação das proporções para colocar as concentrações tal qual, ok? E aí, a única alternativa que vai ao encontro do que nós achamos no cálculo é a letra D, ok, pessoal? Então, por hoje, na disciplina de Química é só. Logo mais, nos vemos para mais um Chave do Enem. Até mais, boa noite, tchau, tchau. E aí, mandaram bem na química? Então, se preparem, levantem, façam ali um exercício, movimentem o corpo, tomem água, vai no banheiro rapidinho, porque depois da vinheta, o professor Michel estará aqui conosco para falar de física. Rodou a vinheta. Fala galera, tudo certo com vocês? Que bom, que maravilhoso estar aqui com vocês novamente para a gente estudar e aprender cada vez mais. Eu espero que esse nosso encontro de hoje sirva para você realmente se aprofundar nos seus conhecimentos, tirar as dúvidas que você talvez tenha trazido até aqui e assim ir trilhando, construindo o seu caminho rumo àquela aprovação tão desejada e principalmente rumo à construção do seu conhecimento. Já separou aí o seu suquinho? Já separou a sua pipoca? Tá com o lanchinho aí a postos para a nossa aula de hoje? Muito bem, então vamos lá, você já alongou, já deu aquela esticada, já deu uma oxigenada no sangue, então bora! Vamos lá que hoje nós temos um assunto aqui para nós tratarmos e esse assunto é acústica. Sim, uma das áreas aí da ondulatória que é a acústica, isso vai ser o que nós vamos tratar hoje. Bom,
você sabe que as ondas elas se dividem em naturezas, em pelo menos 3 naturezas de ondas. As ondas mecânicas, que são aquelas que precisam de matéria para se propagar. As ondas eletromagnéticas, que são aquelas que se propagam através do campo eletromagnético. E as ondas gravitacionais, que são aquelas oscilações no espaço e no tempo. A acústica é a área que se dedica ao estudo das ondas mecânicas. Então é uma área muito grande, com muitas aplicações, tá bom? Diversas áreas do conhecimento, da tecnologia, das engenharias, da medicina, inclusive, se aplicam aqui ao estudo da acústica, não é? E a gente vai passar aí por alguns tópicos, por alguns conceitos dessas ideias de acústica hoje, beleza? Então vamos lá, vamos juntos. Nossa primeira questão aqui de hoje é a respeito aí de intensidade sonora. Bom, o que é essa intensidade sonora? Então, as ondas, elas são oscilações que viajam pelo espaço, pelo tempo, e elas carregam junto com si energia, mas normalmente não carregam junto com si matérias. Ondas não costumam carregar matéria junto consigo, mas ela carrega energia. Acontece que, pense, por exemplo, em um alto-falante. Imagine então que você tem ali um alto-falante e esse alto-falante ele está emitindo som para todos os lados, para todas as direções. Então, existe uma taxa de conversão energética, ele está convertendo algum tipo de energia nessa oscilação, nessa energia vibrante, né, oscilante, que seria essa onda mecânica. O som é uma onda mecânica que se propaga, nesse caso aqui de um alto-falante, pelo ar. Ele pode se propagar também em líquidos, em sólidos, inclusive se propaga melhor nos líquidos e nos sólidos do que no ar, né? Quanto mais denso o meio, melhor, mais rápido esse som se propaga. Entretanto, esse som então que está saindo do alto-falante, ele está se espalhando em todas as direções, ele é uma onda tridimensional. Bom, se ele é tridimensional, conforme essa frente de onda ela vai se dirigindo para mais longe desse emissor, desse alto-falante, a gente pode pensar que essa quantidade de energia que foi emitida por esse alto-falante está se espalhando por essa região do espaço em torno dele. Ou seja, se a gente pensasse numa espécie de densidade de energia, essa densidade de energia está diminuindo, né? Quanto maior é o espaço no qual eu estou espalhando essa energia, menos energia eu tenho por pedacinho de espaço disponível, por área disponível. Então, alguém que está bastante próximo do alto-falante ouve esse som com uma intensidade. Se essa pessoa está distante do alto-falante, esse som ele já se dissipou bastante até chegar nessa pessoa. Essa energia ela já se dissipou bastante, já se espalhou bastante. Então quem está longe do alto-falante vai ouvir com uma menor intensidade do que aquele que está próximo do alto-falante. Então é mais ou menos por aí a ideia de intensidade sonora. Então a intensidade sonora ela é uma medida de potência dividido por área. Potência é essa taxa de conversão energética, quantidade de energia que está disponível para essa onda utilizar, pela área que essa onda está ocupando em uma determinada região. Então aí a gente tem a intensidade sonora. Acontece que para esse exemplo do alto-falante, talvez seja até razoavelmente simples a gente pensar numa área em torno dele, porque é uma esfera, mas nem sempre essa superfície ela vai ser tão simples assim da gente ir lá, checar, medir, ver qual é o tamanho, né, o formato dessa superfície. Essa área, às vezes, ela é desafiadora de medir. Então, existe uma segunda forma da gente fazer essa medição, que é comparar essa intensidade sonora com a intensidade sonora mínima que um ser humano consegue ouvir. Então, existe uma intensidade sonora mínima que um ser humano consegue ouvir, que é ali o nosso limiar de audição. Assim como existe também um limiar máximo que começa a causar dor para nós ao estarmos expostos a essa quantidade muito grande de intensidade sonora, né? Então a gente tem aí esses limiares, o mínimo e o máximo. E é mais ou menos por aí o que o exercício nos traz aqui, o que ele fala. Ele diz o seguinte, ó: o audiograma corresponde a uma maneira objetiva de se representar a sensibilidade auditiva para diferentes frequências sonoras. Então, essa intensidade, ela varia de acordo com a frequência do som. Pause. O som, então, ele tem algumas características. Ele tem timbre, ele tem
altura e ele tem intensidade. A intensidade, ela está relacionada ao que a gente chama de volume, a amplitude da onda. Então, quanto maior for a amplitude da onda, mais energia ela carrega. Mais energia ela carrega significa então que ela é mais intensa, ela tem maior intensidade. Isso, em termos de som, se demonstraria na forma de volume. Então, quanto maior o volume, maior a intensidade. A altura, ela tem a ver com a frequência da onda. Frequência são quantas oscilações essa onda consegue fazer por unidade de tempo, por segundo, por exemplo. Quantos hertz tem essa onda? Então, quanto maior for a frequência, significa que mais agudo é esse som. Algumas pessoas talvez vão dizer assim, né? Mais fino é esse som. Fino não é uma palavra que a gente costuma usar, mas popularmente ela é utilizada. Então, quanto maior a frequência, mais agudo é o som. E quanto menor a frequência, mais grave é esse som. Mais grosso ele é. Mais grave esse som, então, vai se formando. Grosso, entenda-se aí entre aspas. Muito bem. Então, a altura está relacionada a graves e agudos. A frequência que essa onda tem. O ouvido humano, então, ele tem um limite de frequência mínima, que ele vai conseguir ouvir, e também de frequência máxima. Em média, o corte ele é entre 20 Hz para mínimo e 20 mil Hz para o máximo. Essa seria a faixa aí, mais ou menos, que um ser humano conseguiria ouvir. Isso varia de acordo com o estilo de vida. Existem pessoas que danificam o seu aparelho auditivo por conta de hábitos. Isso também varia de acordo com a idade da pessoa. Então, pessoas com mais idade, pessoas mais velhas, têm a tendência a ouvir menos frequências sonoras, porque ao longo do tempo a gente desidrata, algumas estruturas do nosso ouvido também desidratam, ressecam, e isso faz com que a gente possa perder nossa capacidade auditiva ao longo da vida. Mas vários outros fatores podem influenciar aí. Então, existe uma mudança, mas em média de 20 a 20 mil Hz é a faixa que as pessoas ouvem dos sons. Mas mesmo dentro dessa faixa que a gente consegue ouvir, vão haver faixas onde a gente consegue ouvir com maior volume e faixas que a gente não consegue ouvir com tanto volume assim, que vai causar dor ouvir com mais volume. É sobre isso que trata esse gráfico que está ali, ó. Ele está dizendo para a gente que quanto maior a sensibilidade, menor é a intensidade necessária para que o som seja detectado. Então, se é muito sensível naquela faixa, você precisa de um volume pequenininho e o som já é detectado. Se aquela faixa não é tão sensível, né, aquela frequência ela não é tão sensível, então você precisa de uma intensidade, de um volume maior para que ele possa ser ouvido. Muito bem. No gráfico, cada curva tracejada corresponde a uma determinada porcentagem de uma mesma população testada. Então, você tem ali certas porcentagens de pessoas que foram testadas. Então, observe que a maioria está naquela curva pontilhada de cima. Olha lá, 99% da população testada está ali, né? Então, você tem ali diversas porcentagens. A curva cheia superior corresponde aos níveis de intensidade sonora relatados como dolorosos. Então, ali em cima, na curva preta cheia, a gente tem o limite de dor. Aquele ali é o limiar de intensidade que causa dor no ouvido humano. Muito bem. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a faixa boa ou ótima de nível de intensidade sonora para que a gente esteja exposto é de 50 decibéis. O Bell é a unidade de medida de nível de intensidade sonora, nós costumamos usar o décimo do Bell, então o decibel. Isso corresponderia um pouco menos do que atividade ou barulho provocado por um aspirador de pó, por exemplo. Então, a partir dessa frequência, então, aspirador de pó, secador de cabelo, britadeira, avião, um caminhão, né, coisas que fazem mais barulho do que isso, a exposição prolongada a esses barulhos, eles já começam a afetar a nossa capacidade auditiva. Então, existe um limite de tempo diário onde deveríamos estar expostos. E é por isso que muitos trabalhadores, por exemplo, que estão expostos a locais ruidosos, usam protetores auriculares. São obrigados a usar os protetores auriculares, porque senão danifica o seu aparelho auditivo, né? O mesmo vale, por exemplo, para você que fica ouvindo fone de ouvido muito alto durante muitas horas. Isso pode danificar o seu aparelho auditivo. Muito bem, mas a pergunta então vem lá embaixo, que é a seguinte: qual é a faixa de frequência em Hertz na qual a maioria da população testada tem maior sensibilidade auditiva? Ela encontra-se onde?
abaixo de 80 Hz, entre 80 e 100 Hz, entre 2.000 e 4.000 Hz, entre 4.000 e 10.000 Hz, acima de 10.000 Hz. Então, olha só, a faixa de maior sensibilidade é aquela que demanda o menor nível de intensidade sonora. É aquela faixa onde você consegue ouvir com o menor volume. E se você olhar ali no gráfico, todos eles, independente da porcentagem da população testada, eles têm uma certa tendência ali, ó, de diminuírem o nível de intensidade sonora entre 2.000 e 4.000 Hz. Então, sons entre 2.000 e 4.000 Hz são mais facilmente audíveis, mais facilmente compreendidos, mais facilmente ouvidos do que outras frequências. A gente precisa de um volume bem pequenininho deles e a gente já consegue ouvir. Outras frequências, talvez a gente precise de um volume maior para conseguir ouvi-los. Curioso, não é? Bastante curioso e bastante interessante também, eu diria. Né? Mas ali está a resposta, então, olha só, uma questão bastante interpretativa, de bastante leitura do nosso gráfico ali. Né? Muito legal, muito bacana. Então vamos para a nossa próxima questão. Muito bem, a nossa próxima questão, ela fala aí a respeito de sonorizadores. Entretanto, antes da gente resolver essa questão, nós vamos fazer aqui uma pausa, porque chegou para a gente uma dúvida e um questionamento. Vamos dar uma olhadinha e vamos tentar responder essa pergunta? Vamos lá então. Qual é a dúvida? Diz pra gente. Oi, eu me chamo Ana, sou estudante de segundo ano aqui da FAP. E no Shopping essa semana eu fiquei com muita dúvida na questão 8 e 9 de física. Eu queria saber como que descobre a frequência de uma onda e por que uma nota mais alta tem um comprimento de onda menor. É com você, Michel. Olha só, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, Ana. Que legal ter você participando conosco. Muito bem, excelente pergunta. Como é que a gente faz para achar, então, a frequência de uma determinada onda e por que é que ondas, ela usou aí a expressão mais altas, né? Tem o comprimento de onda menor. Será que é isso mesmo? Como é que é esse negócio? Bom, vamos discutir um pouquinho então. Bom, a respeito de como encontrar a frequência, essa questão já fala exatamente sobre isso. Então vamos usar ela como modelagem para a gente conseguir aí responder essa pergunta. Olha só o que ele diz. O sonorizador é um dispositivo físico implantado sobre a superfície de uma rodovia, de modo que provoque uma trepidação e ruído quando da passagem de um veículo sobre ele, alertando para uma situação atípica à frente, como obras, pedágios, travessias de pedestres. Certamente você em algum momento aí andando por aí de carro já passou, né, por esses sonorizadores, que é aquele negocinho que você está andando e vai dentro do carro, né? Bom, ao passar sobre sonorizadores, a suspensão do veículo sofre vibrações que produzem ondas sonoras, resultando em um barulho peculiar. Considere um veículo que passe com velocidade constante igual a 108 km por hora sobre um sonorizador cujas faixas são separadas por uma distância de 8 centímetros. Aí vem a pergunta, a frequência da vibração do automóvel percebida pelo condutor durante a passagem nesse sonorizador é mais próxima de... Então ele está perguntando aí pra gente qual é a frequência. Olha só, a mesma pergunta que a Ana acabou de fazer pra gente, não é? Como descobrir a frequência? Bom, a verdade é que depende da situação, depende dos dados que nos são apresentados. A frequência ela vai aparecer em algumas equações. Duas das principais delas, ou pelo menos três das principais, são a definição de frequência, a equação que define frequência. Frequência, ela é número de eventos dividido pelo tempo. No caso de ondas, os eventos são oscilações, então quantidade de oscilações dividido pelo tempo. Mas observe que aqui a gente não tem tempo e a gente também não tem quantidade de oscilações. Então essa não serve para a gente. A equação que define a frequência não dá para ser usada aqui nessa situação. Então depende da situação. Segunda possibilidade é a ideia de que frequência é o inverso do período. Frequência é 1 sobre t, 1 sobre o período. O que é período? O período é o tempo que demora para que uma oscilação completa aconteça. Aqui a gente também não tem esse tempo que demora para uma oscilação acontecer, então também não serve para a gente. Então, das três principais, que seriam a equação da frequência, essa que relaciona a frequência e período, e a equação da velocidade de onda, a equação fundamental da onda. O que diz essa equação? Ela diz que a velocidade de propagação de uma onda, ela é o comprimento de onda vezes a frequência. Bom, aqui, embora essas informações estejam
escondidas no enunciado, elas estão presentes. Então, nessa situação, para a gente conseguir descobrir a frequência, a gente consegue sair utilizando essa equação da velocidade. Então, olha só, 98% dos exercícios que podem aparecer para você vão trazer, obviamente, que essa porcentagem eu tirei aqui do além, né? Eu não saí contando todos os exercícios, mas sua grande maioria, os exercícios que aparecerão para você, para encontrar frequência, eles vão aparecer em um desses três aspectos. Equação da velocidade, equação que define a frequência e a relação entre frequência e período. Bom, aqui então nós conseguimos sair pela equação da velocidade. Por quê? Porque ele deu para a gente qual é a velocidade com a qual o automóvel está passando ali por esse sonorizador. Nós temos uma velocidade, que por consequência vai ser a mesma velocidade de oscilação da suspensão do carro, que vai ser a mesma velocidade com a qual a onda vai ser produzida então pela suspensão. Uma coisa leva a outra. E ele deu para a gente também a distância entre uma faixa e outra do sonorizador. Bom, o que significa que entre esses 8 centímetros, imagine então que a faixa ela é um pedaço mais alto da rodovia, a outra faixa é outro pedaço mais alto. Então a suspensão do carro se comprime quando passa pela faixa, desce quando sai da faixa. Levanta quando sobe a próxima faixa, desce depois dela. Ou seja, a gente vai ter duas regiões de pico em duas faixas sequenciais. Entre um pico e outro, a gente pode modelar isso como uma onda transversal, por exemplo, né? Se fosse fazer uma modelagem. Entre um pico e outro, a gente tem o quê? Um comprimento de onda. Então, a distância entre uma faixa e outra é um comprimento de onda aqui pra gente, né? Então, legal, a gente tem todas as informações que a gente precisa, é só substituir. Aham, mais ou menos. Porque ainda tem mais um problema pra gente resolver. Ali a gente tem 108 km por hora. Não serve pra gente. Os resultados estão todos em hertz. Hertz é segundo elevado a menos 1, é a mesma coisa, é o inverso do segundo. Então, quilômetros por hora não serve pra gente, a gente vai precisar de metros por segundo. Outra coisa, a distância está pra gente em centímetros. Também não serve, a gente precisa dessa distância em metros. Hertz faz parte do Sistema Internacional de Unidades, então as unidades que a gente usar na fórmula também precisam estar no padrão do SI, o Sistema Internacional de Unidades de Medida. Então a gente vai ter que transformar esses 108 km por hora para metro por segundo, esses 8 centímetros para metro, e aí tá legal para a gente substituir ele na nossa fórmula, ou a gente pode fazer assim também as duas coisas ao mesmo tempo. Então o que eu fiz ali? Eu peguei os 108 km por hora e já substituí no lugar da velocidade dividindo por 3,6, porque aí eu estou transformando ele para metros por segundo, para você transformar uma medida de km por hora para metro por segundo, basta você dividi-la por 3,6. E também estou dividindo ali o 8 por 100 no comprimento de onda para transformar esses centímetros em metros. Afinal de contas, 1 metro tem 100 centímetros. Vezes a frequência que já estava ali. Bom, quando a gente divide 108 por 3,6, o resultado disso dá 30. Muito bem. Sobrou do outro lado, então, 8 sobre 100 vezes F, que é a frequência. Para facilitar a nossa vida, ao invés de dividir 8 por 100, você pode pegar esse 100 que está dividindo e jogar ele para o outro lado multiplicando. Então, a gente ficou com 30 vezes 100, que dá 3.000. Então, 3.000 é igual a 8F. E agora o 8 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. 3.000 dividido por 8, nós descobrimos que essa nossa frequência equivale a 375 Hz. Então, Ana, essa é uma das maneiras possíveis que nós temos aqui para encontrar a frequência de uma onda. É utilizando a equação da velocidade ou a equação fundamental da onda. Beleza? Maravilha, a resposta ali, então, letra C. A gente segue para a nossa próxima pergunta. Eu não me esqueci da outra parte da sua pergunta, Ana. Segura aí que já já eu termino de responder ela. Beleza? Então, vamos lá. Aqui nós temos, então, mais uma questão que diz assim: ao ouvir uma flauta e um piano emitindo a mesma nota musical, consegue-se diferenciar esses instrumentos um do outro. Essa diferenciação se deve principalmente a ou ao a quê? Ué, um instrumento tocou uma nota, dó, o outro tocou a nota, dó também. Como é que a gente sabe diferenciar um do outro? Se, por exemplo, pode ser a mesma frequência, a mesma intensidade, diferenciar um do outro. Bom, então, agora há pouco eu estava comentando com você que o som tem 3 características, 3 propriedades. A altura, que nós vimos que tem a ver com a frequência, que são sons agudos e graves. A intensidade, que nós vimos que tem a ver com a amplitude, que é o volume maior ou o volume menor. E o terceiro que a gente não falou. O terceiro é o timbre. Mas o que é o timbre? O timbre é uma característica que ela vai no som como uma assinatura
da fonte que emitiu esse som. Então, quando as ondas estão oscilando, elas têm microvariações nela, o formato dela pode ser diferente um do outro. As ondas elas não têm o mesmo formato. Isso faz com que a gente perceba elas também de maneiras diferentes. Então, o piano, ele é um instrumento de corda. Quando a corda é percutida lá dentro do piano, ele pode emitir um som que tem uma frequência exata, uma intensidade exata. O violão também é de corda, mas a corda é dedilhada. Quando ela é dedilhada no violão, ele pode emitir um som com a mesma intensidade e a mesma frequência que o piano emitiu. Entretanto, essas ondas elas vão ter formatos ligeiramente diferentes, o que permite a gente diferenciar o som do piano do som do violão, ainda que estejam emitindo o mesmo som. O mesmo serve quando você atende uma ligação telefônica. Quando a pessoa fala alô, se é alguém que você conhece, normalmente você já vai identificar quem é essa pessoa só pela voz dela. Você não precisa perguntar o nome dela, porque você conhece a voz dela, você está acostumado com o timbre dela. O timbre dela é uma assinatura que aquela pessoa tem. Ela emite aquele tipo de som, aquela característica de som, aquele colorido no som que você conhece. Essa é a ideia que nós temos de timbre. Então aqui no exercício, ele está comparando uma flauta com um piano, eles estão emitindo a mesma nota musical. Como é que a gente diferencia um do outro? Bom, a gente diferencia um do outro porque eles têm timbres diferentes, os formatos das ondas produzidas por um e por outro são diferentes. Observe que ele traz ali, ó, intensidade na letra A, né? Intensidade sonora do som de cada instrumento musical é diferente? Pode até ser que a intensidade seja igual, ou seja, intensidade é volume, pode ser que ele esteja emitindo com o mesmo volume. Ainda assim você vai conseguir diferenciar um do outro, porque as ondas têm formatos diferentes. A potência sonora do som emitido pelos diferentes instrumentos musicais? Ora, a gente pode também ter instrumentos que emitam com a mesma potência sonora e ainda assim a gente consegue diferenciar. Diferente velocidade de propagação do som emitido por cada instrumento musical? Não. A velocidade de propagação da onda mecânica vai depender do meio no qual ela está se propagando, né? O timbre que a gente já falou e a altura do som. Bom, para ser a altura do som que diferencia, aí não teria como ser a mesma nota musical, né? Porque a nota musical ela tem a mesma frequência, ela tem a mesma altura. É verdade que existem oitavas diferentes para essas notas musicais, mas aí a gente vai ter uma diferença entre elas, né? Você vai ter escalas ou oitavas diferentes na emissão dessas notas. Elas não estão sendo emitidas com a mesma frequência, elas seriam notas fisicamente diferentes umas das outras, ok? Muito bem, e aí nós temos então a nossa próxima questão ainda sobre esse assunto. Olha só que curioso, traz ali um textinho que diz o seguinte: quando adolescente, as nossas tardes, um certo relato aí de alguém, né? Após as aulas, consistiam em tomar às mãos o violão e o dicionário de acordes e desafiar nosso amigo Hamilton a descobrir, apenas ouvindo o acorde, quais notas eram escolhidas. Sempre perdíamos a aposta. Ele possui ouvido absoluto. O que é isso de ouvido absoluto? O ouvido absoluto é uma característica perceptual de poucos indivíduos capazes de identificar notas isoladas sem outras referências, isso é, sem precisar relacioná-las com outras notas de uma melodia. No contexto apresentado, a propriedade física das ondas que permite essa distinção entre as notas é a... Então, o que muda de uma nota para outra nota? O que está mudando de uma para outra? Bom, o que muda de uma nota para outra é a frequência. Quanto mais aguda é a nota, maior é a frequência dela, Bom, então a gente já tem a nossa resposta aqui, né? Quanto mais aguda é a nota, maior é a frequência, então o que vai diferenciar uma nota da outra é a frequência. Notas mais graves têm frequências menores, notas mais agudas têm frequências maiores. E aqui entra a outra parte da pergunta que a Ana fez agora há pouco, muito interessante por sinal. Professor, mas por que notas mais altas, e mais altas significa mais agudas, elas vão ter então comprimentos de ondas menores? Como é que funciona isso? Quando eu aumento a frequência, diminui-se o comprimento de onda? Bom, você viu agora há pouco que nós temos uma equação que descreve o comportamento da onda, a equação da velocidade. Velocidade é comprimento de onda vezes frequência. Para o mesmo meio, as ondas se propagam com a mesma velocidade, as ondas sonoras vão se propagar com a mesma velocidade.
Isso quer dizer, então, que frequência e comprimento de onda elas são inversamente proporcionais. Quanto maior for a frequência, menor é o comprimento de onda. E quanto maior for a frequência, menor é o nosso comprimento de onda. Uma coisa é inversamente proporcional à outra, ok? Então, essa aí é a ideia do porquê que quando a gente tem notas mais altas, a gente vai ter comprimentos de ondas menores. Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda, e quanto menor o comprimento de onda, maior as frequências. Serve também para as ondas eletromagnéticas, ok? Legal? Pergunta respondida, nós vamos então aqui para a nossa próxima questão. A questão diz o seguinte: em um piano, o Dó central e a próxima nota Dó, o Dó maior, apresentam sons parecidos, mas não idênticos. É possível utilizar programas computacionais para expressar o formato dessas ondas sonoras em cada uma das situações, como apresentadas nas figuras, em que estão indicados os intervalos de tempo idênticos T. Então, observe ali que na primeira figura ali da esquerda, Dó central, nós temos ali o T indicando um pico de onda até outro pico de onda. A distância entre dois picos de onda é um comprimento de onda. Então, ali você tem um período e um comprimento de onda entre eles. Na figura da direita, observe que ele passa por 3 picos. Então, você tem a distância do primeiro pico para o segundo pico, que é um comprimento de onda, e a distância do primeiro pico para o segundo pico, que é o segundo comprimento de onda. Aí vem a pergunta: a razão entre as frequências do Dó central e do Dó maior é D? Observe que curioso, que ele está pegando ali o mesmo tempo. Na figura da esquerda, você tem uma única oscilação completa. Na figura da direita, você tem 2 oscilações completas. Observe, então, que ele está oscilando mais vezes no mesmo tempo. A frequência aumentou, mas que para essa frequência aumentar, o tamanho da onda ela teve que diminuir. Olha só, Ana, a resposta, né, da pergunta que eu acabei de falar ali, da pergunta que você tinha feito. Então, olha lá. O comprimento da onda, o tamanho da onda, ele diminuiu e a frequência aumentou, né? Você tem ondas menorzinhas e elas oscilam mais vezes por unidade de tempo. Isso é uma relação que existe aí entre as ondas, né? Então, olha lá, analisando melhor a figura, na figura da esquerda a gente tem uma única oscilação da onda ali nesse período de tempo chamado de T. Já na segunda figura a gente tem uma nessa primeira região, 2 nessa segunda região. Bom, então, quer dizer que na primeira figura ele está oscilando uma vez por unidade de tempo, frequência 1, uma oscilação por unidade de tempo. Na segunda figura ele está oscilando 2 vezes por unidade de tempo, frequência 2. Portanto, se a gente divide da primeira pela segunda, você tem frequência 1 dividido por frequência 2, logo a razão entre elas é 1 sobre 2. Olha só, curioso, que legal, a gente conseguiu observar na imagem essas coisas todas que a gente estava discutindo ali, não é? Então, razão entre as frequências vai dar aí 1/2, 1 sobre 2, porque a frequência da figura 2 é o dobro da frequência da figura 1, ou, se você preferir, da figura 1 é metade da figura 2. Beleza? Eu espero que você tenha me acompanhado e aprendido bastante. Espero também que você já tenha tirado aí a sua foto para postar lá no Instagram, marcar a gente, interagir. Nós esperamos também os vídeos de vocês para você interagir aqui com a gente, fazer a sua pergunta, a sua contribuição. Vai ser muito legal ter o seu rosto aparecendo, participando aqui com a gente do Chave do Enem. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, um abraço para você. Até a próxima. Tchau! O tempo passa correndo, já estamos na nossa última aula desta noite e vamos fechar com biologia. Lembrando, história, geografia, humanas já está aberto no seu E-Class. Não sou da rede. Acompanhe com a gente aqui nas redes sociais, no nosso YouTube, as aulas e as correções. Belezinha? Então vamos para a biologia. Falou de biologia? É com o professor Júnior. Professor, vem para cá e rodou a vinheta. Fala galera, tudo bem? Professor Nelson Júnior de Biologia aqui, mais uma vez para o Chave do Enem número 7. Ciência da Natureza, hoje Biologia, Química e Física,
tá chegando já o final do ano, hein? Logo chave do Enem 8, lembrando que ano que vem, terceiro ano do ensino médio, também vai ter chave do Enem sempre aí, beleza? Como todas as vezes, você sabe que você fez aí durante essa semana o simulado de Ciência da Natureza e hoje a gente vai estar aqui corrigindo com vocês, detalhando cada um dos distratores, por que está errado, o que está certo, o que era para eu ter assinalado. Espero que você tenha conseguido acertar tudo, hein? Lembrando que o nosso slide aqui nem sempre está da mesma sequência que está aí no seu roteiro, tá? Então, só você olhar a questão, acha ali o que você acertou. Se acertou, você já fica tranquilão. Mas preste atenção por que as outras estão erradas, que vai ser bom também, beleza? Vamos lá para a primeira questão, então. Galera do segundo ano, vamos falar sobre digestão. Então, digestão, construção corporal e sistema digestório, tá? Bom, quando a gente fala de sistema digestório, você olha uma imagem como essa, você fala, professor do céu, quanto nome diferente que eu tenho que saber. Pensando que antes você só precisava saber do nome. Hoje em dia os vestibulares não estão tão preocupados com que você saiba o nome, e sim que você saiba qual é a temperatura que cada enzima deve agir, qual é o pH que cada enzima tem que estar para ela poder agir, qual enzima metaboliza o quê, onde estão as enzimas para o processo de digestão, porque você tem que lembrar que digestão é transformar uma macromolécula no seu monômero, micromolécula. Ou seja, é você transformar uma molécula na sua matéria-prima. É você ter uma macromolécula, como é o caso de uma proteína, pelo menos mais de 100 aminoácidos, e você transformar em aminoácidos. É você ter uma molécula de lipídio e você quebrar ela e separar glicerol e ácido graxo. É você ter um polissacarídeo, como é o caso do amido, que é um açúcar enorme, e você transformar em unidades menores, que são a glicose. Mas por que eu preciso fazer isso? Porque simplesmente o nosso intestino consegue atravessar pela barreira apenas essas unidades bem pequenas e específicas. Se você tem unidades maiores, elas não serão absorvidas pelo intestino, então elas passarão direto, né? Tem muita gente por aí que sempre às vezes questiona sobre alguns medicamentos. Tem alguns medicamentos que estão meio na moda que a galera tem uma fala que não é condizente com a fisiologia e a anatomia humana. Um dos medicamentos que dizem, que mexem por aí para emagrecer, dizem assim, não, eu vou tomar esse medicamento e esse medicamento vai fazer a gordura sair nas fezes. Então assim, se a gordura ela já está acumulada no seu corpo, o que faz você perder a gordura é usar ela como energia. Então é praticando uma atividade física, anaeróbica, aeróbica, e aí sim você vai usar como fonte de energia e aí você tem uma diminuição dessa massa de tecido adiposo. Agora, não existe medicamento nenhum que vai tirar a gordura que está localizada em você e devolver para o intestino, que é uma via de mão única ali. O intestino ele vai absorver, mas ele não manda nada que está no corpo para o intestino de novo. Qualquer coisa que precise sair do corpo, ou ele vai sair através do suor, ou vai sair através da urina. Então, o que acontece é que alguns medicamentos interrompem a digestão da gordura no intestino. E isso faz com que a gordura passe direto pelo intestino, sem que você absorva isso. Ah, professor, mas então por que aconteceu de eu emagrecer? Porque simplesmente você não está conseguindo ingerir a mesma quantidade de gordura que antes. Então interrompe ali a ação das lipases, a gordura passa direto e aí você vai ver lá que as coisas vão ficar diferentes na hora que você olhar no vaso, né? E é simples, se você olhar e ver que o cocôzinho ali ele deu uma boiada, é porque tem muita gordura nele. Por quê? Porque a gordura é menos densa que a água. Se for lá no fundo, tem bastante fibra. Então você faz esse testezinho aí, mas tenta entender, ele não tem como sair do corpo e voltar para o intestino, tá bom? E você tem que lembrar esses metabolismos, essas enzimas, e é isso que a gente vai dando uma lembrada aqui, tá? Bom, aqui está então
a anatomia, né, em 2D do nosso sistema digestório. Então você tem ali a entrada pela boca. Ali na boca você tem 3 pares de glândulas, né, que é as parótidas, a submandibular e a sublingual. Essas glândulas, elas liberam uma enzima para começar o metabolismo, que é a pitialina, que ela vai metabolizar carboidratos. Só que o que vai acontecer? Alguns carboidratos, ela consegue metabolizar e ele já fica prontinho para digestão, para absorção. Outros carboidratos, como é o caso, por exemplo, do amido, ele vai ser transformado em unidades menores. Tipo, o amido se transforma em maltose, que é um disacarídeo. Aí, lá no intestino, que você tem a digestão completa, aí ele se transforma em glicose, aí é absorvido. No estômago, você vai ter a digestão apenas de proteína, por uma enzima chamada de pepsina, tá? Pepsina. E, claro, na boca, o pH da boca fica em torno de 7, um pH neutro. No estômago, o pH para essa enzima trabalhar fica entre 1,5 e 2, extremamente ácido. Então, essa enzima consegue agir. Quando chega esse líquido gástrico, vai para o intestino, o pâncreas libera bicarbonato de sódio para alcalinizar essa mistura, chegando a um pH de número 8. Então, um pH alcalino. Isso faz com que as enzimas que vão vir do pâncreas, do próprio intestino, elas consigam trabalhar bem e consiga realmente digerir tudo nesse pH de número 8, ok? E depois, em seguida, passa por absorção de nutrientes, passa por absorção de água e aí a liberação daquilo que não conseguiu ser digerido, ok? De uma maneira bem básica e bem rápida, funciona mais ou menos assim. Mas vamos lá em cada questão. Primeira questão. Considere o sistema digestivo humano e escreva verdadeiro ou falso, conforme seja verdadeiro ou falso, é o que se afirma nos itens abaixo. Primeiro item. Duodeno, jejum e íleo fazem parte do intestino grosso. Tá errado, porque duodeno, jejum e íleo são as 3 partes do intestino delgado, tá? Do intestino delgado, então, totalmente errada. Já descartamos, nem precisamos ler aqui mais, tá? Então, é falsa. A segunda, o cólon possui formato de U invertido e pode ser dividido em ascendente, transversal, descendente e sigmoide. Olha só essa imagem aqui. Volta ali, ó. Você está vendo que está aqui em verde? Eu deixei em verde o intestino grosso. Você está vendo que ele está em formato de U invertido. Então, do lado esquerdo, você tem ali o apêndice vermiforme, né? Que é aquele, parece uma caldinha ali, que ele está cheio ali de bactérias que produzem alguns tipos de vitaminas. Aí você tem esse primeiro início que chama seco. Depois você tem um colo ascendente, para subir ali nesse U. Depois o colo transverso, que é esse daqui em cima. Depois você tem o colo descendente, que é esse daqui bem do meu ladinho aqui. Depois você tem o colo sigmoide e depois reto e ânus. Então você percebe que ele tem esse formato de U invertido. Então, a segunda aqui está verdadeira. Vamos para a terceira. Cárdia é a abertura que liga o estômago ao esôfago. Então, cárdia é a abertura, uma válvula que liga o estômago ao esôfago. Então é assim, por que chama de cárdia? Porque ela é bem aqui em cima, pertinho do coração. Professor, para que serve essa válvula, essa abertura? Ela simplesmente fica fechada. Quando o alimento passa, ela abre e fecha novamente. Algumas pessoas se alimentam demasiadamente de fritura ou refrigerante, tende a acontecer dessa válvula começar a abrir. E aí você tem aquilo que nós chamamos de refluxo, que é quando gases dessa acidez do estômago, eles passam pela garganta, passam pelo esôfago e chegam até a boca. E isso, geralmente, ele vai dar uma ardência e com o passar dos dias, se isso continuar, pode começar a dar mau hálito.
Porque essa acidez mata algumas células da boca e acaba dando um mau cheiro, tá? Principalmente quando acordar já acontece isso e acaba se tornando ainda pior, tá? Então, sim, é a cárdia e o piloro é a válvula que sai do estômago e vai para o intestino, tá? Da mesma forma também para o líquido não voltar, porque o intestino eu disse que ele está alcalino. Então, se voltar algum líquido do intestino para o estômago, vai mudar a acidez do estômago. Então, atrapalha a digestão. Então, por isso tem que ter essa válvula para não voltar. Está correta também. Quarta, o estômago, que é um tubo longo de aproximadamente 25 centímetros, atravessa o diafragma e se liga ao intestino. Gente, o estômago, ele tem um formato de bolsa, de saco, tá? Quem tem um formato de tubo e tem aproximadamente 25 centímetros e atravessa o diafragma é quem? O esôfago e não o estômago. Tá? O estômago fica ali no peritônio, abaixo do diafragma, separadinho pelo peritônio da pleura. A pleura ali reveste toda a parte respiratória, tá? E depois, abaixo do diafragma, temos o peritônio que reveste toda a parte digestória. E quem vai atravessar ali? Vão atravessar veias, artérias, vão atravessar nervos e vão atravessar o esôfago, tá? Mas o estômago não atravessa o diafragma. E aí não se liga ao intestino também, o esôfago vai se ligar ao estômago. Então, essa é falsa, ficou a sequência. Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, que no caso é a letra B. Ok? Começou já acertando, como é que foi? Beleza, vamos para a segunda questão. Olha só essa questão, eu acho muito legal. O processo de digestão tem como objetivo principal transformar moléculas maiores presentes nos alimentos em moléculas menores passíveis de serem absorvidas. Para que isso seja possível, são necessários processos mecânicos e químicos. Nas ilustrações a seguir, temos 4 tubos de ensaio, como você está vendo aqui, com seus respectivos componentes. Está aqui dizendo cada um deles. Ó, gordura, HCl, gordura extrato de estômago, gordura extrato de pâncreas, gordura extrato de glândula salivar. Ok? Continuando ali, ó. Dentro de cada tubo foi colocado um material bioquímico retirado de uma determinada região do trato digestório do ser humano. Esses tubos foram incubados a 37 graus, que seria a temperatura ideal para todas as enzimas agirem, que é a temperatura nossa do corpo humano, e ficaram por 2 horas, tá? Ao final do experimento, somente a gordura presente dentro do tubo de número 3 foi digerida. Peraí, então aqui eu tinha gordura e extrato de pâncreas. Beleza, o que aconteceu aqui que conseguiu ser digerida essa gordura? Olha só, assinale, ó, já estava aqui, esqueci de colocar a animação. Já apareceu a resposta, mas beleza, ao vivo é assim mesmo, ó. Assinale a alternativa que descreve de qual região do trato digestório foi retirada a substância química acrescentada no tubo e qual enzima digestiva participou do processo. Então, o que ele fez ali? Tem ali, então, a vesícula biliar, certo? E a lipase. Então, a vesícula biliar, ela liberou a bile. A bile, ela simplesmente faz o quê? Ela transforma a gordura em porções menores, mas não digere a gordura. Não digere a gordura. Então, o que acontece? Ela vai, por exemplo, vamos supor que você foi lavar uma panela com gordura, certo? Quando você joga detergente e água, aquela porçãozona grande de gordura se transforma em porções bem pequenininhas. É como se eu tivesse mastigado aquela gordura. Por quê? Porque a vesícula biliar libera a bile que emulsifica a gordura, transformando ela em partes menores. E aí o extrato do pâncreas com lipase, que metaboliza a gordura, conseguiu digerir isso aqui, tá? Então, por isso que a letra B está correta, beleza?
Vamos para a terceira questão. A digestão no ser humano inicia-se na boca com a mastigação. Então você começa a mastigar, vai liberando ali, vai ensalivando o alimento, né? E já começa a digestão ali. E a atividade da... Quem é que tá ali primeiro? Qual enzima tá aqui na boca, que eu falei agora há pouco? Que atua sobre a massa formada pelo alimento, mastigado e salivado, é chamado de bolo alimentar. Por ação da língua, esse bolo é empurrado para onde? E de onde passa para o e deste para quem? Então é simplesmente para você assinalar sobre as enzimas e por onde que esse bolo alimentar vai passar, ok? Não é difícil não. Então olha só, a mastigação e a atividade de quem? Olha só, a letra A pode ser pitialina, a primeira, só que não dá para ser lipídio, porque a pitialina ela vai metabolizar carboidrato. Depois pode ser faringe, depois pode ser esôfago e por último não é intestino. Do esôfago vai para o estômago. Então tá errado. A terceira, pepsina, tá errado. Pepsina tá no estômago, não na boca. Carboidratos, estaria certo. Laringe, errado, porque a laringe ela faz parte do sistema respiratório, onde está as cordas vocais lá que fazem o som, tá? No caso, o ser humano seria, no caso digestório, seria a faringe. Estômago e intestino, correto. Letra C, pepsina, já errou, já nem precisa ler o resto. É ótimo quando o início da questão já está errado, que daí já te economiza tempo, né? Mas também não seria proteínas, não seria laringe, poderia ser esôfago ali naquela lacuna, mas está tudo praticamente errado. Letra D, amilase, poderia ser. Carboidratos, também, a amilase age sobre carboidratos, né? O bolo alimentar vai para a faringe, sim, correto. Da faringe vai para o esôfago, correto também. E do esôfago vai para onde? Para o estômago, correto. Então a letra E está errado aqui, amido, está errado laringe, está errado estômago, tá? Então, correto, a letra D. Essa daqui é uma questão muito de boa. Se você errou, fica um pouquinho preocupado. Fala assim, não era para eu ter errado essa. Não era para ter errado essa. Se você perceber, se você fosse de trás para frente, que é mais fácil, você só iria eliminando. Porque olha só, aqui não podia ser intestino, podia ser estômago, aqui também, pronto. Já descartaria as outras fácil. Sem falar que essas três primeiras, rapidinho você ia conseguir descartar. Porque o segundo item já estaria errado, o terceiro já é o primeiro errado, aqui o primeiro errado. Então, ficou bem de boa. Esse é o tipo de questão que realmente se cai no Enem é uma maravilha, porque você vai conseguir fazer mais rápido. Beleza? Vamos para a quarta questão. Olha só aqui, ó. Para verificar a digestão de alguns alimentos, foram colocados diferentes secreções do tubo digestório humano. Em 5 tubos de ensaio, as soluções foram mantidas a temperatura de 38 graus, temperatura ótima para ação enzimática, e com pH diferentes conforme a tabela, tá? Olha só ali, ó. Letra A, carne, suco gástrico, pH 8. Letra B, carne mais suco pancreático, pH 2. C, amido de milho mais saliva, pH 7. Letra D, amido de milho mais saliva fervida, pH 7. E o E, amido de milho mais bile, pH 8. Vamos ler as alternativas agora para a gente ver qual dessas está correta, tá? Sobre os ensaios realizados, é correto afirmar que está dizendo ali, ó, nos tubos A e B serão encontradas moléculas de peptídeos. Aí você fala, professor, mas peraí, ó, a carne mais o suco gástrico, né, não vai ter a pepsina que vai metabolizar a carne, a proteína, e não vai ter aminoácido? Sim. Só que olha o pH. O pH está 8. O pH da pepsina no estômago é 2. Então, tá errado. Letra B, ó. Carne mais suco pancreático, beleza? Suco pancreático tem lá a tripsina, consegue metabolizar a carne. O pH tá lá o quê? Tá 2. Então, a letra A estaria correta e a letra B correta. Então, no caso aqui,
não serão encontradas nas duas, né? Seria encontrada apenas em uma, mas descartou a letra A. Letra B. No tubo C serão encontradas moléculas de maltose. Vamos lá ver. O tubo C tem amido de milho, mais a saliva. E o pH 7, pH está certo, amido de milho e a saliva. A saliva, ela tem a amilase. A amilase é a enzima que metaboliza o amido. Só que o que ela vai fazer? Ela vai transformar o amido em maltose, que é um disacarídeo. Aí lá do intestino que essa maltose vai ser metabolizada, transformada em glicose. Então a gente já sabe que a letra B está correta. Beleza? Vamos para a letra C, ver por que está errada? Nos tubos C e D serão encontradas moléculas de sacarose. Não será encontrada sacarose na letra D, tá? Porque está dizendo ali, ó, amido de milho mais saliva fervida. Se você ferver uma saliva, você vai mudar a temperatura da saliva. Então você vai inativar a enzima, então obviamente não vai ser metabolizado nada e também não seria a sacarose, né? No caso aqui seria C e maltose, mas como está o D, está errado. A letra D. No tubo A serão encontradas moléculas de aminoácidos. Como eu disse, não serão encontradas moléculas de aminoácidos. Por quê? O pH está 8. O pH tinha que estar 2 para funcionar bem. Então não encontra. Letra E. Nos tubos D e E serão encontradas moléculas de monossacarídeos. Olha o tubo D. Está ali, ó, saliva fervida. Lembra que eu disse que vai inativar a função dela? Então, obviamente, descartamos aqui moléculas de glicose, de monossacarídeos, né? E letra E, tá amido de milho mais bile. A bile é para emulsificar gordura e não carboidratos. Então, totalmente incorreta também. Então, não serão encontrados nada aqui. E a correta a letra B, lá em cima, tá? Essa daqui é um tipo de questão que cada vez mais cai no Enem ou nas provas vestibulares de uma forma geral. Por quê? Porque eles querem saber se você sabe como é o pH de cada parte do seu corpo. E sabendo o pH, a temperatura você sabe que tem que ser a temperatura do seu corpo. Então, para uma enzima funcionar, tem que estar nos 36, 37, que é a temperatura do seu corpo. Por isso que a febre é tão perigosa, porque você aumenta a temperatura do seu corpo e muitas proteínas acabam não funcionando. Então, isso se torna muito preocupante. Certo? Então, o pH tem que ser importante, vocês têm que saber qual é e saber as enzimas que estão presentes, cada uma delas também, e o que elas metabolizam, tá? Vamos seguir. Acho que aqui é a última. A respeito da digestão humana, não se pode afirmar. Talvez você errou essa, porque você colocou pode afirmar. Aí é pior ainda, porque você tem 4 respostas corretas. Então, não se pode afirmar. Então, é para você assinalar a incorreta. Olha só, a letra A. A boca ocorre a digestão do amido. Correto, falamos várias vezes hoje. O esôfago realiza movimentos peristálticos conduzindo o bolo alimentar até o estômago. Correto. Porque se o esôfago não realizasse movimentos peristálticos, um astronauta não conseguiria estar no espaço comendo. Por quê? Porque ele precisaria da gravidade para o alimento descer. Então, o esôfago, assim como todo o intestino, faz movimentos peristálticos para empurrar o alimento para seguir. Letra C. No estômago, há produção de ácido clorídrico e suco gástrico, ocorrendo nele a digestão de proteínas. Correto. No estômago você tem a produção de pepsina, você tem água, você tem ácido clorídrico. Isso faz o pH ficar bem ácido e você consegue metabolizar a proteína, ou parte dela pelo menos, e consegue transformar o bolo alimentar em líquido, para ser mais fácil depois da digestão. Letra D. O duodeno é a primeira porção do intestino delgado, onde se inicia e se encerra a digestão dos lipídios. Então, claro, além de digerir lipídios, carboidratos, proteínas, mas é no duodeno, sim, a primeira parte do intestino delgado, onde você tem principalmente a ação das enzimas para poder metabolizar tudo, ok? Vamos para a letra E, que aí a gente já sabe que ela está errada. Por quê? O jejum e o ilho são porções do intestino grosso.
Não. Duodeno, jejuno e ilho é do intestino delgado. São os cólon em formato de U invertido, colo ascendente, colo transversal e colo descendente, colo sigmal, reto e ânus. Isso faz parte do intestino grosso. Então aqui não seria jejuno e ilho, tá? Ficaria correto se a gente tirasse o intestino grosso, onde ocorre a absorção de solutos e água, bem como das vitaminas K, B12, produzidas por bactérias da flora intestinal. Mas, como está jejuno e ilho, ela está incorreta. Mas espero que tenha gostado, espero que tenha aprendido bastante coisa. O sistema digestório é algo assim maravilhoso, mas existe muito detalhe. E como é algo essencial para o nosso organismo você conhecer bem o sistema digestório, ele cada vez mais tem sido pedido nos vestibulares e no Enem. Beleza? Espero que tenha curtido, espero que tenha aprendido bastante e a gente se vê no próximo Chave do Enem.